Nós demos um título, pronunciamos um título como Novos Propósitos. Eu poderia acrescentar, diria melhor ainda, Novas Oportunidades. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele está trazendo a nós novas oportunidades. Amém? Quando nós falamos sobre o calendário bíblico, é algo tão fascinante compreender, porque tantas pessoas ignoram a riqueza de revelação que existe ali nas Escrituras, porque simplesmente interpretam, compreendem que aquele calendário, aquelas chamadas de Deus para observar algumas datas, para entender aquelas datas, são coisas do Velho Testamento, são coisas atreladas apenas ao povo judeu, e não compreendem aquilo que está por trás, o sentido mais profundo que o Senhor quer trazer a todo aquele que nele crê, a todo aquele que se vê como povo de Deus. E eu perguntei a alguém que se vê como povo de Deus, amém? Então toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é inspirado por Deus e é apto para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fortalecer, para nos abençoar. Você compreende assim? Amém? Então vejam só, quando nós estamos agora voltados para estudar, para entender, para compreender este calendário de Deus, entendam que vai muito além de simples regras cerimoniais, uma conduta cultural. Não, nós entendemos que Deus formou a cultura daquele povo através desses mandamentos, e isso não tem nada a ver com a gente. Não, irmãos, nós vamos ver que este calendário é Deus falando com os seus filhos, mostrando coisas importantíssimas para os seus filhos, e dando a oportunidade para os seus filhos, novas oportunidades. De ano em ano, Deus tem dado novas oportunidades. De ciclo em ciclo, de período em período, o Senhor vem e diz: eu estou te dando mais uma oportunidade. Por quê? Porque entender, e é o que nós vamos buscar fazer agora, entender a sequência destas celebrações é um desatar da nossa alma. E eu quero fazer uma retrospectiva breve da sequência das celebrações, para que então nós possamos tratar do nosso tema de hoje, nosso tema central, o porquê que nós entendemos, porquê que o Espírito Santo falou ao meu coração que Ele está dando uma nova oportunidade para todos nós. Amém? Há alguns dias atrás foi citado, a mídia publicou um dia festivo no povo de Israel. Que dia foi este? Que dia foi? Há uns dias atrás? Ano Novo. Quem viu isso na mídia? O Ano Novo, né? A gente viu isso aí, Ano Novo dos judeus. O Jornal do Almoço fechou, né, a Cristina Ranzolin, né, dizendo lá, Shana Tová, né, Feliz Ano Novo, e aí ela fez a citação do Ano Novo judaico. E aí muita gente pode pensar assim: mas o Ano Novo, tem um Ano Novo chinês, tem o Ano Novo indiano, tem o Ano Novo, né, de muitas culturas, e nós temos o nosso Ano Novo, né, que é na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, nós temos o nosso Ano Novo dentro da nossa cultura, e este é apenas mais um Ano Novo de uma outra cultura. Será bem isso? Eu tenho certeza que não, e eu já vou te mostrar por quê. Este Ano Novo, segundo as Escrituras, ele era praticado, ele começava com um dia especial de toque do shofar, ou toque das trombetas, né? O Yom Teruah. Então é um dia de anunciação, um dia de proclamação. O que vinha a ser aquele toque do shofar? Ele era um anúncio para todos de algo extremamente relevante. Anunciava a coroação do novo rei.
ele era a anunciação do rei que está chegando. Então, o dia de Ano Novo, ele é, antes de tudo, um sinal profético. É um sinal de atenção, um sinal de alerta. Para quê? Lembrar a todos, o rei está chegando. Amém? É importante os povos nascer que tem um rei que está chegando? Sim ou não? Com certeza. Mas não para por aí. Quando um rei assumia o seu trono, né? Então tinha toda a preparação no dia em que este rei assumia o trono. Era um dia de grande celebração e de grande festa para uns e de pavor para outros. Aqueles que se fizeram amigos deste novo rei, era um dia de vitória, era um dia de festa, era um dia de banquete, era um dia de comemorações. Mas para aqueles que se fizeram inimigos do rei, aqueles que foram opositores do rei, era um dia de pavor, porque certamente seria um dia de sentença, um dia de juízo sobre os inimigos do rei. Você está conseguindo fazer um paralelo entre a chamada profética do Senhor Jesus, quando Ele voltar e se manifestar? A Bíblia diz que na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores, e fala que a vinda do Senhor, a sua manifestação será um dia onde toda a terra vai estar em espanto. Os seus serão reunidos com ele para uma grande celebração, para as bodas, mas os seus inimigos será um dia de pavor e medo, um dia de angústia, porque está associada com o juízo de Deus. Amém? Então nós vamos caminhando nas Escrituras e vamos entendendo esse calendário bíblico como sinalizadores de Deus para as nações. Em todos os anos o Senhor está usando este calendário para nos lembrar. Ei, lembra disso? Ei, lembra de novo? Mas pastor, já faz tantos anos. Esses tantos anos mostram o quão misericordioso e longânimo o Senhor tem sido com o homem, o quão paciente Deus tem sido com os homens, dando uma nova chance, uma nova oportunidade, mais um ano de oportunidade, para que nós possamos tomar o caminho certo, fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas. A partir daquele momento, conta-se 10 dias. Esses dias, eles são chamados dias de grande temor diante de Deus. O que representam esses 10 dias? São os 10 dias que o Senhor, segundo as Escrituras, o Senhor vai estabelecer decretos sobre os homens. E esses decretos poderão ser para abençoar, poderão ser decretos para prosperar, poderão ser decretos de vida e paz, mas também poderão ser decretos de oposição da parte de Deus, poderão ser decretos de sentenças da parte de Deus. E o que vai pesar diante de Deus? O coração dos homens. Quem estiver com o coração aprovado diante de Deus, durante esses dias, diz as Escrituras, que o Senhor abre os seus livros, o livro da vida, e Ele escreve no livro da vida nomes. Ele bota lá o nome de um por um daquele que se ajustou o seu coração diante de Deus, que buscou andar, se colocar na presença de Deus. Portanto, nesses 10 dias, é comum na cultura bíblica, na cultura judaica, é comum os homens buscarem fazer todo tipo de ajuste necessário da sua vida. Se tinha algum desentendimento com alguém, eles procuravam fazer a restauração, procuram perdoar. Se foi ofendido, libera perdão. Se ofendeu alguém,
busca pedir perdão num ato de humildade. Se tem conta, pegou de alguém alguma coisa, devolve. Se tem, tudo que tem pendente, são dias de buscar consertos. Também uma outra prática comum nesses dias é o exercício de algo chamado tzedaká, e na nossa Bíblia em português foi traduzida como esmola, dar esmola. Mas o tzedaká é muito mais do que dar uma simples esmola. Quando a gente fala de dar esmola, a gente logo pensa em algumas moedas do bolso, alguns trocados que a gente dá para alguém que nos pede na rua, e na maior parte das vezes é para que aquela pessoa não fique nos aborrecendo. Então você quer se livrar daquela pessoa, dá algumas moedinhas para ela sair. Não estou dizendo que é o caso de todos, mas eu estou dizendo que isso é comum acontecer. Tzedaká não é isso. O tzedaká é um tempo onde a gente passa a olhar para a necessidade do próximo com muito mais atenção. Todas essas atitudes fazem com que o nosso coração fique muito mais leve, faz com que o nosso coração fique muito mais preparado para se encontrar com esse rei que está chegando. Esse rei que é todo santo, esse rei que é todo justo, esse rei que é todo verdadeiro e que é todo poderoso. Todas essas atitudes são encontradas em Cristo. Ele nos deu o exemplo, Ele fez isso para nos mostrar o caminho, amém? Então passam esses 10 dias, esses dias tão significativos, e aí entra um dia especial, que pelo calendário bíblico é hoje, é agora. Nós estamos exatamente desde as 18 horas, desde a hora que começou o nosso culto, e vai até as 18 horas de amanhã, um dia diferenciado nas Escrituras. Que dia é esse? Dia de Yom Kippur, também entendido, compreendido como o dia do perdão. É no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, que nas Escrituras relata que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, lá tanto no tabernáculo como no templo, no lugar santíssimo, para fazer expiação dos pecados dele, da família dele e de todo o povo. Era este o dia. E por que esse dia era tão importante? Porque nos 10 dias que antecederam o dia de Yom Kippur, tanto o sacerdote como o povo foram se preparando para se colocar diante de Deus, porque no dia de Yom Kippur é o dia em que Deus sela os seus decretos, é o dia em que Deus faz a sentença, Ele estabelece a sentença. Você pode estar pensando, pastor, isso é tudo coisa do Velho Testamento, pastor. Isso eu sei, só que essas coisas do Velho Testamento, elas são figuras de coisas que valem para a nossa vida ainda hoje, e vão valer eternamente. Nós vamos ver depois no livro de Hebreus, o autor aos Hebreus falando exatamente isso, que todas essas figuras lá de trás nos revelam o nosso Senhor, revelam o que Jesus fez na cruz, e nos revela o que isso implica nas nossas vidas hoje, amém? Então, meus amados, como é significativo nós entendermos o que está acontecendo nesse momento simbolicamente. Qual é a grande diferença entre a prática no Antigo Testamento e a prática no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança? É que lá atrás as coisas eram compostas por cerimoniais, por ritos, por práticas externas. Todo o cumprimento dos rituais, eles eram externos. Quando Deus nos deu do seu Espírito, quando os homens foram lá receber do Espírito de Deus, Atos capítulo 2, Deus fez algo gigante. Deus simplesmente fez
por obra do Espírito Santo, ele imprimiu a lei dele aonde? A lei antes estava externa ao homem, tinha sido impressa em pedras, né? Agora a lei de Deus está impressa aonde? No coração e na mente. A lei de Deus, a vontade de Deus, os preceitos de Deus, deixa de ser algo cumprido de forma cerimonial para ser vivido pessoalmente, dia a dia. Que tremendo isso! Não era mais algo agora que só o sacerdote, o sumo sacerdote praticava, mas agora ele estende isso a todo aquele que nele crê. Deixa eu perguntar para vocês aqui, onde está o sacerdote aqui da igreja? Aponte para o sacerdote da igreja. Aponta para o sacerdote da igreja. Que legal ver isso. Eu vejo uma igreja que tem alcançado entendimento. A maioria de vocês apontou para si mesmo. E é isso mesmo. Na antiga aliança nós tínhamos lá, os sacerdotes eram um grupo separado. E a função do sacerdote era interceder diante de Deus pelos homens. Mas agora Deus, na nova aliança, torna cada um de nós sacerdotes do Deus Altíssimo. É o sacerdócio de todos os santos. Todos aqui são sacerdotes. Ah, entendi, então eu não preciso mais do pastor. Não misture as coisas. Não confunda as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pastor não está na tua vida como um sacerdote, um intermediário entre você e Deus. Isso não. A tua relação é direta e pessoal com Deus. Ele é tão teu pai quanto é meu. Nós nessa condição somos absolutamente iguais. No entanto, Deus não desconfigura a necessidade de o rebanho, que é dele, ter a necessidade de pastores dados por ele para ajudar no cuidado do rebanho. Então, você precisa de igreja, eu preciso de igreja. E todos nós precisamos ser pastoreados, porque é assim que nos ensina as Escrituras. Há um grande problema nos dias de hoje, um grande problema, onde uma ideia, um pensamento de que somos autossuficientes, que nós nos bastamos, que nós não precisamos de igreja, que nós não precisamos, isso é um atalho, isso é atravessado, isso não é bíblico. Isso nos torna egoístas, isso nos torna soberbos, autossuficientes, porque na palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que nós precisamos uns dos outros. Tem uma música antiga que eu gosto demais, né? Hoje o Felipe tocou uma música das antigas, eu gosto muito, né? Não sei porquê, não é que eu seja antigo, mas a gente tem uma lembrança bacana assim, né? Tem uma música antiga que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Um refrãozinho bonitinho lá das antigas essa. Lembra dessa, Felipe? Ah, tu é das antigas também. Então, nessa celebração, meus irmãos, nessa sequência de celebração, chega então o dia de Yom Kippur, o dia dessa ministração especial. Yom Kippur, então, é um dia onde todos se colocavam em jejum, até hoje fazem isso. Em Israel, no dia de Yom Kippur, irmãos, é absolutamente tudo parado. Não acontece nada, tudo parado. E toda a nação se coloca em jejum absoluto. Por quê? Porque querem buscar de Deus decretos favoráveis para as suas vidas. Agora eu quero entrar com vocês em alguns textos para nós trazermos um paralelo para os nossos dias. Abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 16.
enquanto você abre, Yom Kippur então vai estabelecer esses decretos, e poucos dias depois, agora daqui a alguns dias, culmina essa sequência que começou lá desde o ano novo, né? A anunciação da chegada do rei, a preparação, o dia de juízo, e aí chega um outro dia. Qual é o próximo dia? Qual é a próxima celebração que tem no calendário bíblico? Tabernáculos. É quando o rei se manifesta, é quando o Senhor se apresenta. A celebração de tabernáculos, o nome já diz. Quando o Evangelho de João fala sobre Jesus, diz: e o verbo tabernaculou entre nós. É por isso que nós não comemoramos, nossa congregação, eu não comemoro a festividade de Natal, porque a festividade de Natal, ela não representa efetivamente o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus se deu durante uma celebração de tabernáculos, porque o nascimento dele está completamente contextualizado com o sinal profético, completamente sinalizado com o sinal profético. Amém? E nós temos vários dados que mostram isso. Então, meus irmãos, se temos que celebrar a chegada do rei, a vinda do Messias, a data é essa que está à nossa frente agora, é tabernáculos, tá? Levítico 16, eu vou ler uma porção de versículos salteados aqui, mas a partir do verso 3, diz assim: quando Arão entrar no santuário, seguirá todas essas instruções: levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa debaixo de linho diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça um turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes, preste atenção nisso, 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Então vamos lá. Primeira coisa, quem aqui é sacerdote? Todos os que nasceram de novo, amém? Todos que têm o Espírito de Deus é um sacerdote do Senhor. No processo de expiação, a primeira expiação é por quem? Pelo próprio sacerdote e pela sua casa. Quando nós estamos falando de novas oportunidades, eu estou dizendo que Deus hoje está falando conosco, está falando comigo e contigo. Este é um tempo de buscarmos ao Senhor, para nos ajustarmos diante de Deus, por nossas vidas e por nossa casa. Será que o sacerdote precisava? Com certeza. Então, uma oportunidade que Deus está dando hoje a todos nós aqui, queridos, é de nós revermos a nossa posição diante de Deus por nós mesmos e por nossa casa. Não é uma importante oportunidade que Deus está nos dando? Quantos, quem sabe, estão precisando do perdão de Deus por aquilo que acontece dentro da sua casa? Quantas brigas, quantos desentendimentos, quantas gritarias, pecamos. É por isso que o sacerdote precisava por ele, porque nós sacerdotes também estamos sujeitos a essas coisas, estamos sujeitos a nos desentendermos dentro dos nossos lares, no relacionamento conjugal, com os filhos. Você precisa disso, eu preciso disso. Então nesse concerto, o perdão é liberado, a humildade se estabelece, ajustes são feitos. Quem sabe quanta agressividade, ou quanta indiferença, quanta frieza
quanta coisa que não glorifica a Deus acontece dentro das casas dos sacerdotes. Será que não é maravilhoso saber que Deus está nos dando uma nova oportunidade para consertar isso? Sim ou não? Pastor, mas eu não posso fazer isso qualquer dia do ano. Pode. Você pode fazer isso todos os dias, 365 dias do ano, maravilhoso, perfeito. Só que tem uma coisa: Deus, na sua infinita sabedoria e na sua didática tão perfeita com o homem, Deus estabelece obrigatoriamente um dia no ano para que todo o povo, toda a sua nação, todo o seu povo, de fato, pare tudo e faça isso. Quando deixamos os homens muito livres, cada um faz quando quer, como quer, corremos o risco de não fazer nunca. Corremos o risco de tocar a vida, entra ano e sai ano, e as coisas não mudam. Quantas famílias de crentes se arrastam, entra ano e sai ano, e não crescem, não amadurecem, não melhoram, não evolui na sua qualidade de vida, de relacionamento. Por quê? Porque nunca param para fazer conserto. Yom Kippur, Deus está nos dando uma chance, uma oportunidade de fazer ajustes, consertos uns com os outros. Não é maravilhoso? Que bênção, não é? Então aqui o sacerdote tinha que fazer isso. Verso 7: em seguida pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Olha que tremenda essa dinâmica aqui, essa didática de Deus com o seu povo. Traziam 2 bodes. Um dos bodes, o sacerdote fazia um sorteio, um desses bodes era sacrificado para trazer, a expiação para dentro do altar. E o outro bode representava os pecados, ou ele representava a nação. Eu pergunto, a nação precisa de perdão de Deus? Nós saímos agora da esfera do individual, do doméstico, do familiar, e entramos na esfera do coletivo, do povo, da nação. Eu te pergunto, será que a nação precisa do perdão de Deus? Vamos olhar para a nossa nação. Será que a nossa nação precisa do perdão de Deus? Que tipo de coisa a nossa nação pratica que você tem certeza isso desagrada a Deus? Vocês poderiam me citar alguma coisa? Idolatria, com toda certeza. O que mais? Imoralidade, pode ser? Vocês sabiam que o Brasil é tido como um dos países mais imorais do planeta? Ele está entre os top da imoralidade no mundo. As mulheres brasileiras, quando vão para o exterior, às vezes para estudar, para fazer ter algum trabalho lá, muitas vezes são discriminadas, só pelo simples fato de serem brasileiras. Os homens pensam que elas são mulheres de vida fácil, só por serem brasileiras. Outra coisa, é feito turismo sexual no Brasil, vem caravanas de outros países só para fazer turismo sexual no Brasil. Você vai por determinadas regiões do nosso país, você encontra crianças sendo oferecidas nas beiras de estradas para todo tipo de gente que passa, os próprios pais comercializando as filhas normalmente, sexualmente. Será que isso não pesa diante de Deus? Será que esse nível de corrupção que tem na nossa nação, uma corrupção tão impregnada na estrutura da nossa sociedade, que desde do menor ao maior nós vemos ali
uma cultura de corrupção tão terrível, que começa cedo. Você vê a corrupção enfronhada em todas as relações sociais, é algo terrível. O Brasil é tido como uma das nações mais corruptas do mundo. O que essa Lava Jato veio, a descobrir, meu pai, não se tem registro na história da humanidade, não se tem registro histórico de tamanho desvio, tamanha corrupção, e isso acaba, sabe com o quê? Acaba com que não tenha escola, não tenha atendimento médico, não tenha auxílio para aquele idoso que precisa de um socorro. Para onde é que vai esse dinheiro todo? Para a ganância de alguns, que nunca se saciam, estão sempre explorando os mais necessitados. Você acha que isso não pesa diante de Deus? E muito. E por aí vai, é uma lista interminável de pecados, e por isso o sacerdote, ele pegava um dos bodes, e esse bode, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça daquele bode e confessava o pecado do povo, o pecado que ele sabia que o seu povo cometia, porque o sacerdote está como um intercessor diante de Deus pelo povo. Então ele confessava: olha, nós temos, como nação, nós temos sido adúlteros, como nação, nós temos sido idólatras, e ele confessava tudo sobre aquele bode. Pegava uma fita vermelha, cortava em 2 pedaços, amarrava um pedaço no bode, e outro pedaço amarrava lá na porta do templo, e aquele bode, ele era mandado vivo para o deserto, era um sacrifício vivo, ele morria sozinho no deserto. E aquele bode, quando morria, e ele então, se Deus se agradou de fato do coração do povo, se o povo de fato fez o caminho do arrependimento, se o povo fez o caminho do conserto diante de Deus, aquela fita que era vermelha ficava branca, de uma maneira milagrosa, ficava branca. Mas se Deus visse os corações e eles simplesmente tivessem feito um ritual por tradição, sem temor de Deus, sem disposição para mudanças, sem ajustes de verdade nas suas vidas, aquela fita não mudava de cor, e eles já sabiam: o Senhor não se agradou da nossa postura, não é do nosso sacrifício, não se agradou daquilo que nós estamos praticando, sem disposição para mudança, sem disposição para arrependimento. Vocês já ouviram falar a expressão: fulano virou bode expiatório? Quem já ouviu a expressão bode expiatório? Vem daqui. A expressão comum que nós conhecemos hoje como bode expiatório, a origem é esse bode que levava a culpa, era o bode que levava a culpa do povo, era o bode expiatório. No entanto, diz as Escrituras, não as Escrituras, mas livros que contam a história do povo, não a Bíblia, mas livros paralelos que fazem narrativas da história. Diz que lá pelo ano 33, 34, da Era Comum, pós-Cristo, diz que o templo foi destruído somente no ano 70, nunca mais a fita ficou branca, mas algumas coisas ficaram no paralelo da compreensão, porque quando Jesus entregou-se por nós lá na cruz, o véu se rasgou, se abriu o véu. Que mais? Dizem que os sacerdotes não conseguiam mais manter fechado a porta do templo.
O templo, ele permanecia com a porta fechada, né? Porque os homens não podiam olhar para dentro, por causa que era um lugar sagrado. Diz que eles fechavam a porta, eles iam dormir, quando viam, a porta estava aberta de novo. É o Senhor falando, dizendo: agora o sacrifício que precisava ser feito, já foi feito. Jesus é o sacrifício, amém? Quando Isaías profetiza, Isaías 53, ele profetiza sobre a morte daquele que ofereceria o sacrifício vivo pelos homens. Ele vê Jesus na cruz, ele descreve exatamente o cerimonial de Yom Kippur, o dia do perdão. Tudo está diretamente conectado. Verso 9: então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado por Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família, depois de matar o novilho como oferta pelo pecado. Verso 15: Arão matará primeiro o bode como oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Verso 20: quando Arão terminar de fazer expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Sabe, irmãos, é extremamente importante compreender que o pecado da nação traz duras consequências. Os pecados da nação, eles vão se acumulando diante de Deus, e tem um dia em que Deus diz basta. Nós temos vários registros bíblicos de quando Deus disse basta para um determinado povo. Quando o Senhor não suportou mais as maldades de um povo, e isso acaba refletindo sobre toda a terra. Lá em Gênesis capítulo 6, fala da história do dilúvio, e diz ali que os filhos de Deus, ou seja, os justos, os homens que tinham a missão de representar o Senhor na terra, de fazer a vontade de Deus na terra, de manifestar a glória de Deus na terra, os filhos de Deus passaram a se envolver com os filhos dos homens, ou seja, com aqueles que estavam corrompidos, com aqueles que eram corruptos, com aqueles que eram imorais, e a Bíblia diz que eles começaram a se relacionar, e toda espécie de perversidade brotou na humanidade a partir daquele instante. E aquilo foi tão pesado aos olhos de Deus, que Deus determinou por um fim. E a Bíblia diz que vieram águas de cima do firmamento e vieram águas de baixo, como que vomitando, a terra vomitando. E aquilo engoliu aquela geração inteira, sobrando apenas a família de Noé. Irmãos, não pensem que o que acontece na terra, que acontece na própria natureza, é fruto do acaso. Não é não. Muita sentença de Deus está sendo estabelecida.
A terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado dos homens, desde Adão. A Bíblia diz que após o pecado de Adão, a terra ficou amaldiçoada. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos de que a natureza geme, clama pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela está em agonia, ela está em sofrimento. Por quê? Por causa do pecado do homem. Altos níveis de destruição. E a terra reage, sim ou não? A terra reage. Sodoma e Gomorra foram destruídas, por quê? Por causa do alto nível de imoralidade e perversidade dentro da terra. Vários outros episódios nós podemos olhar. Irmãos, não achem que o que está acontecendo, a quantidade de catástrofes que nós estamos vendo na natureza, é somente, digamos assim, reflexo natural. Não é não, irmãos. Tem o reflexo natural, sim, da ação do homem, mas tem o vomitar da terra. É a reação diante de tanta coisa ruim. Irmãos, a quantidade de crianças que são assassinadas todos os dias, dentro do ventre das suas mães, todos os dias, milhares. Você acha que isso não pesa diante de Deus? Ou você é da opinião que se está dentro da barriga ainda não está valendo? Isso tudo vai pesando diante de Deus. O homem que acaba, quando nós olhamos, por exemplo, Levítico capítulo 18, tem uma lista gigantesca ali de relações que Deus abomina. Dentre essas relações que Deus abomina é o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Fala de relações homossexuais, fala de bestialismo, de relações com animais, fala de incesto, fala de várias relações que são devastadoras e Deus as coloca como abominação. E eu pergunto para vocês, essas coisas não estão ao nosso derredor? Todos os dias, irmãos, estamos cercados por esses comportamentos, e o Senhor está dizendo para nós: ei, povo, se arrependo. Agora, sabe o que é mais grave? O mais grave é quando aqueles que são chamados de justos, os justos da terra, aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, que passaram pelo novo nascimento, quando estes que têm a missão de representar Deus na terra, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua postura, com a sua linguagem, estes se tornam assimilados pelo mundo, e vivem e praticam as mesmas coisas que aqueles que não têm nenhum temor de Deus fazem. Quando o justo entra nesta rota de perdição, o acúmulo na balança diante de Deus vai lá para cima. Se os ímpios vão acumulando numa velocidade, quando o justo se entrega à devassidão, esse acúmulo de peso, ele ganha velocidade. Porque a distorção de tudo é a desesperança para o homem, é a desesperança para a terra, porque os justos estão para redimir a terra, amém? Para resgatar os valores, a vida, aquilo que agrada a Deus sobre a terra, e não o contrário. Mas como nos dias de hoje os justos têm se perdido, como nos dias de hoje os justos têm sido assimilados pela cultura,
pelas propostas de vida que o mundo hoje apresenta. Outro dia, conversando com uma pessoa que se apresenta como crente há muitos anos, não é daqui do nosso meio, não fique tentando achar quem é, você não vai saber quem é. Mas essa pessoa, eu fiquei estarrecido com o que ele me disse. Ele disse assim: não, eu acho o seguinte, que esse é um tempo em que nós precisamos ter alguns cuidados. Por exemplo, eu acho que antes de casar, o casal tem que se conhecer melhor, tem que se relacionar, tem que transar, para ver se tem química, para ver se a coisa rola legal, se entendem bem, porque é pior depois casar e aí não fecha a química e aí quer separar. Eu disse: meu Deus, eu disse para ele: meu amigo, que Bíblia tu anda lendo? Que pensamento é este? Isso foi para longe de Deus. Esse é o pensamento do mundo. Só que coisas dessa natureza têm se infiltrado cada vez mais no meio do povo de Deus. Balaão usou dessa mesma estratégia para corromper todo o povo de Deus. Ele foi lá contratado para amaldiçoar o povo de Deus por Balaque. E quando ele foi para amaldiçoar, Deus disse: não, tu não vai amaldiçoar, tu vai abençoar. 3 vezes ele tentou, 3 vezes Deus interrompeu e disse: tu vai abençoar, tu não vai amaldiçoar. E aí Balaque ficou irado com ele, e aí Balaão disse assim: ó, não tem como amaldiçoar, mas tu tem como fragilizar esse povo, para que eles mesmos se auto-amaldiçoem. Infiltre as mulheres de vocês, são alequitas, vão lá, se prostituam com eles, e uma vez que eles se prostituem com elas, eles vão se prostituir diante dos deuses delas, e aí eles vão quebrar a aliança com o Deus deles, e eles vão estar completamente vulneráveis a toda espécie de maldição. Essa é a doutrina de Balaão, que em Apocalipse condena. Tem muita gente vivendo no contexto de uma igreja, mas estão completamente assimilados pelo pensamento mundano, imoral, pervertido, idólatra, avarento, egoísta, ganancioso, materialista, todas coisas que ferem o coração de Deus, todas coisas que comprometem a nossa relação com Deus. E aí vem o Senhor e diz: para tudo. Pelo menos nesse dia de hoje, o Senhor, Ele traz todos nós a uma reflexão: como eu estou? Que postura eu assumo? Qual a minha atitude? Eu estou sendo zeloso pela minha vida, pelo meu coração, pelos meus relacionamentos? A minha postura está agradável diante do Senhor? Se não, Deus está nos dando a oportunidade de consertar hoje, fazer conserto hoje, perdoar se você precisa perdoar alguém, pedir perdão se precisa pedir perdão, restituir a quem necessita ser restituído, fazer o que tiver que fazer para ficar em paz com Deus na sua vida. Que coisa tremenda isso. Entrando aqui para a finalização da nossa meditação dessa noite, nos efeitos de Yom Kippur, trazia purificação para o sacerdote, trazia purificação para a família do sacerdote, fazia purificação do povo e fazia purificação da terra. As duas coisas que mais contaminavam a terra no passado, e ainda hoje eu creio que é assim: a idolatria e a imoralidade sexual. As duas coisas que mais
trazem contaminação. Será que nós não podemos e não devemos nos colocar diante de Deus hoje para clamar por nós, por nossa casa, por nosso povo, por nossa terra? O que você acha? Não é mais do que necessário fazermos isso? A chamada em Yom Kippur era todos entrarem numa consagração, em um jejum, e é por isso que hoje eu convido você a entrar em jejum comigo. Na quinta-feira, na reunião dos homens, o pastor Marcelo propôs de nós os homens fazermos um jejum, começando de hoje até segunda, até amanhã, no caso às 18 horas, e aí nós estamos agora estendendo esse convite, não apenas para os homens, mas para todos, para nós jejuarmos. Quem sabe você sair daqui, já dentro dessa consagração, né? Esquece a jantinha, esquece a pizza, esquece o pedido, né? E vamos fazer uma consagração, vamos nos humilhar diante do Senhor, e vamos fazer os concertos que precisamos, porque eu acredito que nós precisamos, por nós, por nossa casa, por nosso povo. Quem quer ver esse Brasil transformado? Quem quer ver esse Brasil na presença de Deus? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, não tem como essa nação ser transformada se não passar pelo avivamento. Falava hoje de manhã, no culto da manhã, embora o nosso presidente tenha o nome de Messias, esqueça, não é ele que tem o poder para transformar as pessoas, é o outro Messias. Só o outro Messias, o verdadeiro Messias, é que pode transformar o coração dos homens. É quando o imoral se torna uma pessoa de princípios, quando ele passa pelo novo nascimento, quando ele tem um encontro real com Jesus, e ele vê o seu estado, a sua imundície, ele vê a pureza do Senhor, e mesmo assim, ele percebe o amor de Deus por ele, então ele tem o seu coração transformado, e a lei de Deus agora passa a habitar dentro do seu coração e na sua consciência. A partir de agora ele quer viver para Deus, e ele já abandona a sua imoralidade, a sua maldade, a sua perversidade. Quando Jesus chegou a Zaqueu, né, e disse: convém que eu vá jantar contigo, estar contigo na tua casa. E lá naquela mesa, naquela ceia, Zaqueu, ouvindo Jesus, Zaqueu se pronuncia dizendo: eu vou restituir a todos aqueles que eu defraudei, aqueles que eu prejudiquei. A resposta de Jesus foi: hoje entrou salvação nessa casa. Quando há um encontro com Jesus, o eterno sumo sacerdote, que ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele é a vida, ele é tudo. Aí nós podemos ter esperança de uma vida nova. Para finalizar, Hebreus capítulo 9, do 13 ao 15, diz assim: se portanto o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos os que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Yom Kippur, hoje, nos faz lembrar a obra da cruz, nos faz rever a condição da nossa vida e da nossa família, nos estimula a fazer reajustes.
nos leva a nos manter acesos na preparação para a volta de Jesus, e nos leva a interceder pela nossa nação e pela nossa terra. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, irmãos, não caiam na cilada de pensar: não, eu já estou garantido, eu vou para o céu, não estou nem aí para essa terra, porque eu vou para o céu. Não faz isso, esse não é o pensamento de Deus. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Ele não disse: nós vamos para o teu reino, ele disse: venha o teu reino. E nós somos chamados por Deus para promover esse grande evento. Amém? Deus está nos dando hoje uma nova oportunidade. Enquanto Jesus não voltar, Ele tem nos dado chance, nova oportunidade para renovar propósitos. Quem sabe você estava desistente, quem sabe você já estava adotando uma vida de religiosidade, e hoje o Senhor está te dando uma nova oportunidade para te consertar diante de Deus, nesse dia de perdão, nesse dia de conserto, para que o Senhor emita decretos no livro da vida a teu favor, a nosso favor. Amém?